Olá, meus amados irmãos, estamos aqui reunidos para mais um culto do lar, viu? Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 193. A irmã Neta vai entrar esse hino, mas antes eu quero fazer uma rápida oração aqui por todos os nossos irmãos. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, te damos graças por a oportunidade e o privilégio que nos concede de mais uma vez estarmos aqui no nosso gabinete pastoral para mais uma vez estarmos louvando e bendizendo o teu santo nome. Vem nos abençoar. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Número 545.
conosco aqui o Ramires, Almires Santos e Delvânia. Glória a Deus. A Delvânia Rosa Farias também. E também Antônio Lacerda, a irmã Ceissa diz a paz, irmãos, Inácio José Barbosa, Pastor Leôncio, já em Pastor Leôncio, já em Santo Antônio de Lisboa. Ele quis dizer, talvez já conheci desde Santo Antônio de Lisboa. Também o irmão Antônio Lacerda diz, Jesus é maravilhoso. A minha sobrinha lá no Mato Grosso, Elis Costa, Deus abençoe a Melisângela, Deus abençoe você e toda a sua família. A irmã Adalzígia e o irmão Tico Carvalho está assistindo, Deus abençoe vocês aí também. Forte abraço a toda a família. Socorro Belo lá em Dom Expedito Lopes, Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. E o Ramires tinha pedido aqui, irmã Neta, não esqueça aquele hino. Irmã Neta deve lembrar aí qual é o hino, em nome de Jesus. Aqui não está indo nem para frente, nem para trás, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com mais alguns hinos e pedimos a vocês, permaneçam conosco até o término deste trabalho. Deus tem uma palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dos santos também diz a paz do Senhor. A irmã Samanda e Deus Imabode, meu primo lá em São João do Piauí, Deus abençoe a vocês. Albertiza Araújo também, Deus abençoe. Socorro Belo e... graças a Deus. Bom número de irmãos aqui já conosco. Nós vamos ouvir mais um hino aí na voz das meninas, né? E vamos dar sequência ao trabalho do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso culto no lar. E estamos aqui louvando ao Senhor, exaltando, porque Ele merece. Ele foi quem nos tirou do lamaçal de pecado, lá do mundo, e nos trouxe para sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos louvar o seu nome. E nós estamos aqui nesta noite, reunidos, para louvar o nome do Senhor. Irei louvar a Deus com o hino aqui, Semente do Sangue. A pedido do Ramires, a irmã Aninha gosta muito de pedir também para a gente cantar este hino. Nós vamos louvar aqui. Aleluia. Vamos entoar também aqui Albertiza, José Fanita está conosco. Permaneçam, viu? Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui na nossa humilde live. Deus abençoe de uma forma toda Aleluia, especial. Jesus. Glória a Vamos Deus. louvar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não estou com a garganta bem, mas vamos louvar. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse no vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal
pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados nas promessas, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o evangelho vencendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico para nós trazermos aqui uma palavra daqui a poucos instantes e pedimos a você que permaneça conosco. Está conosco também a irmã Neném Canuto, lá em Sergipe. Deus abençoe a irmã Neném e toda a sua família. Ela diz: a paz do Senhor, meus irmãos de Pio Nono. Paz do Senhor, minha irmã. Também a irmã Ruth Silva, ela diz: eita glória, louvado seja o nome do Senhor. O Washington Leônidas Ferreira, ele diz: glória a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe também, irmão Washington. Também a irmã BC Costa, Deus abençoe de uma forma toda especial. E temos aqui a irmã
A Dalzígia, ela está assistindo também, a Dalzígia Carvalho e irmão Tico. Mais uma vez, o nosso forte abraço. Deus abençoe a irmã Aureni, do irmão Genival, lá no São Bento. Ela diz saudades de participar de um culto com vocês. Nós também estamos com saudade, irmã Aureni. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. A irmã Neta está prometendo aqui, viu? E promessa é dívida. Ela disse que breve nós vamos aí, em nome do Senhor Jesus. E nós também estamos com saudade, viu? É pena que nós estamos nesta quarentena, todo mundo preso, mas a nossa boca não está presa e por isso nós estamos louvando a Deus. Aleluia. Agora nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Irmão Washington, Deus lhe abençoe também. A irmã Dalva Silva, Deus lhe abençoe também. Aleluia. Socorro Belo, José Fanita, Albetiza Araújo, Sandra ou Samanda e Deus de Maboge. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial, dos santos. E se nós tivéssemos saltado aqui, a internet deu um problemazinho assim, não sei se nós saltamos o nome de alguns dos nossos internautas, mas se nós não lembrar de você aqui ou se nós não perceber, saiba que Deus está lhe vendo e Ele não esqueceu. Aleluia. Está aqui ao meu lado o Caio Jonathan, meu neto, que logo vai ter aqui uma rápida participação também na nossa humilde live desta noite. E eu quero ler um texto bíblico aqui. Depois nós vamos ouvir o Caio, que vai trazer aqui uma leitura da palavra de Deus, né? Ele está estudando a palavra, se dedicando, procurando aprender e disse que quer ser como o seu avô, né? Então nós vamos daqui a pouquinho, mas eu vou fazer primeiro a leitura da palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número, versículo 36. Aleluia. 1 Timóteo 4, e o versículo 6 por diante nos diz assim, ó: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina, que tem seguido, mas rejeita fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensina-as, ninguém desprezes a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persistes em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Esse texto é para a nossa meditação e nós vamos, aleluia, nos situar mais nesses dois versículos, 13 e o versículo 15. Ou seja, o versículo 16, 13 diz, persistes em ler. O 16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora,
nós vamos ter aqui uma rápida participação do meu neto nesta live, o Caio Jonathan. Caio, agora a palavra é com você, em nome de Jesus. Fique à vontade, viu? Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje vou falar um pouco em Mateus 24, a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, hora em que não penseis. Então, Noé era um homem bom e obediente a Deus, e ele vivia em uma época que os homens eram muito maus e não obedeciam a Deus. Um dia Deus falou para Noé que iria vir um dilúvio e que era para ele construir uma arca e botar sua família, animais e o povo dentro dela. Tentou convencer o povo de botarem eles na arca, falando que iria vir o dilúvio e quem não estivesse na arca morreria, mas ninguém acreditou nele. Veio o dilúvio e Noé, sua família e os animais estavam lá dentro. Passou 40 noites e 40 dias que um dia Noé soltou um corvo para ver se a água estava baixada, mas não voltou. Então dessa vez soltou uma pomba e ela foi e trouxe um galinho para Noé, dando a conclusão que a água tinha baixado. Aí Deus fez um arco-íris no céu, dando a aliança que nunca mais iria ter um dilúvio. E sua família, e Noé e os animais estavam bem. É o que acontece hoje em dia, que nós falamos para Jesus para o povo que Jesus vai voltar um dia e elas não acreditam. Só que aí esperamos que um dia, quando Jesus voltar, ele tocar no coração dessas pessoas e que elas aceitem Jesus. Glória a Deus, né? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos e obrigado por a participação. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi a palavra do meu neto, aí o Jonathan, falando um pouco do dilúvio, né? E é um tema muito atual, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E a Bíblia conclui dizendo, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos sem que eles percebessem. A Bíblia conclui dizendo, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Francisca Maria Costa está assistindo, Deus abençoe a irmã Francisca. Dalva Silva, ela botou o Caio, glória a Deus.
Um abraço, rapaz, da tia, ela botou aqui, a irmã Ana Alzira também está assistindo, Deus abençoe a vocês, Neném Canuto, Rivânia Martins, Aureni, Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Irmão Isaú, abraço. Também Ramires diz grande abraço. Caio, Deus abençoe. A Leonete, Tiago Diniz, estão todos assistindo. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Maria do Socorro Filha, ela diz glória a Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Deus abençoe vocês também aí, Socorro, Titi, Jesus Araújo Andrade. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Uma bênção a esse rapaz da tia. Salatiel Ribeiro também está assistindo. Meus amados, permaneçam conosco. Nós temos aqui uma palavra de Deus para todos os nossos irmãos. Nós lemos aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 4. Aleluia. A partir do versículo 6, que começa dizendo, olha, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aleluia. Aqui está uma palavra do apóstolo São Paulo a Timóteo, seu filho na fé, um jovem muito dedicado e que agora está dando os primeiros passos na sua caminhada ministerial. Glória a Deus, porque o apóstolo São Paulo ele deixou escrito para nós as seguintes palavras: se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. E depois ele cita os pré-requisitos da palavra de Deus para quem quer ser um ministro. Olha, irmãos, todo mundo tem esse desejo, acredito, de ser um pregador da palavra do Senhor nosso Deus, porque quem não quer ser embaixador, ou ministro, ou mensageiro de um rei, ou de um país onde não existe inflação nem deflação, e o seu presidente ou seu rei reina eternamente e promete, através de Apocalipse 3:21, ele diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e dar-lhe-ei o direito a sentar no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai que está nos céus. Aí ele conclui dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesta oportunidade, a palavra de Deus que nós lemos aqui, em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 6, eu quero trazer uma palavra intitulada da seguinte forma. Eu quero pregar subalterno a este tema: princípios básicos para quem quer ser um pregador. Princípios básicos para quem quer ser um pregador. Quando a gente aceita Jesus, a gente vê os colegas chegaram primeiro pregando a palavra, aquele entusiasmo, e de repente o Espírito Santo coloca em nosso coração aquele desejo de também aprender a palavra de Deus para transmitir aos demais, principalmente aos nossos entes queridos, aos nossos familiares
porque não somos egoístas. A gente se sente abençoado, feliz, e quando a gente recebe esta alegria, esta felicidade, promovida pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, a gente quer também transmitir para os demais. Então, nós não vamos entrar nestes requisitos ou pré-requisitos para quem quer ser um pregador, mas eu vou mostrar aqui alguns princípios básicos que são indispensáveis para aqueles que querem se tornar um pregador do Santo Evangelho. Nós sabemos que Jesus autorizou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, porque todo mundo diz que é filho de Deus, mas a gente que conhece a palavra sabe que todo mundo é criatura, ou criado por Deus. Agora, filhos são aqueles que obedecem, que são guiados pelo Espírito. Isto prova em Romanos 8,14, que diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Mas, para se tornar um pregador do Evangelho, primeira coisa que o crente precisa fazer é ler a Bíblia. Não tem como o crente se tornar um pregador da palavra de Deus se ele não conhece a Bíblia. Aleluia. E para se conhecer a Bíblia, o primeiro passo é ler ela. Está escrito aqui no texto em que nós lemos, 1 Timóteo 4:13, ele diz assim, persistes em ler. Você precisa ler a palavra de Deus e ler a palavra com a ajuda até de outros livros, de outras literaturas, para que você possa ser bem-sucedido. Então, é preciso persistir em ler a palavra de Deus. Aleluia. Se possível, escute isso, leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Você lendo 3 capítulos por dia, dentro do ano, quando terminar o ano, você tem lido a Bíblia toda. Aleluia. Para que Deus possa lhe abençoar. Então, o primeiro passo é ler. Por que Paulo diz persistes em ler? Porque ler é um exercício. Se você não colocar em prática e acostumar, quando a gente pega, dá preguiça. Se é casado, o menino chora, o cachorro late, o gato mia. Tem que aparecer um empecilho para que você não leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mesma diz, olha, a fé, que é o firme fundamento das coisas que se não veem, e a certeza daquilo que se espera, ela vem pelo ouvir, e o ouvir as palavras de Deus. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. E quanto mais você lê a Bíblia, mais habilitado você fica. Então, você lê outros livros, mas aqueles outros livros explicações de outros teólogos, de outros pregadores, que vêm nos ajudar, porque às vezes a nossa compreensão é pequena, é limitada, e quando você lê a Bíblia com a ajuda de outras literaturas, abre mais facilidade para você compreender a palavra do Senhor. Então, o primeiro passo é ler a Bíblia. A história conta que George Miller, ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes.
sendo que 50 vezes ele leu de joelhos e antes da sua morte. Seu testemunho, o livro da sua biografia diz que chegaram a lhe fazer uma pergunta, que era a que mais ele desejava. Ele disse, era tempo para ler a Bíblia Sagrada. Observem, mais de 200 vezes. E quando foi na hora da sua morte, a coisa que ele mais desejava era ler a palavra de Deus, porque ele disse que pois conheço ainda muito pouco da excelência de Cristo. Então observem, ele disse, eu queria ter tempo para ler a Bíblia, porque ainda acho muito pouco o conhecimento da excelência de Cristo. Aleluia. E baseado no Salmo 68, que diz que Deus é pai dos órfãos, ele fundou vários orfanatos. Aleluia. Deu, ou seja, orfanatos, cuidou de mais de 10.000 crianças. Então, lê a Bíblia com a ajuda de outros livros e etc. Então, porque o Espírito Santo, ele faz lembrar o que você leu. Se você ler lá em João 14:26, você vai ver que o Espírito Santo faz nós lembrar as coisas que nós lemos. Mas se você nunca leu, como é que você vai lembrar uma coisa que você nunca viu ou que você nunca leu? Então, por isso, faz-se necessário, leia a Bíblia sem compromisso, só para ler, e não se preocupe. Quando precisar, o apóstolo São Paulo diz que até na hora em que você for levado diante das autoridades, não vos preocupeis com o que há vez de falar, porque o Espírito Santo fala na sua boca. Aleluia. Então, primeiro passo para se tornar um pregador é ler a Bíblia. Persistes em ler. Aleluia. Observe que Paulo dizia, olha, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nestas coisas. Fazendo isto, salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então persistes. Quem lê a Bíblia, quem se dedica, não precisa ele sair dizendo, eu sei disso, eu sei daquilo, porque o seu aproveitamento, a sua dedicação se torna manifesto a todos que estão ao seu redor. Todo mundo vê, rapaz, fulano tem conhecimento, fulano sabe da Bíblia. Aquele homem, aquela mulher, ele tem conhecimento. Por quê? Porque esta pessoa lê a palavra de Deus. O segundo passo para que a pessoa se torne um pregador é a oração. Pregador, ele tem que gostar de oração se ele quiser ser bem-sucedido na sua caminhada. Dizia um certo teólogo, ele dizia assim, olha, ore quando estiver com vontade, ore quando não estiver com vontade e ore até sentir vontade, mas não deixe de orar. Aleluia. Os seguidores de George Miller, aleluia, contam que uma vez ele estava orando, quando a rainha da Inglaterra chegou em sua casa. Ele estava naquele momento fervoroso, gostoso da oração. E a sua empregada foi lá, bateu na porta e disse, Jorge, a rainha da Inglaterra
está lá fora e quer falar com o senhor. E ele disse para a sua empregada: diga a ela que eu estou em oração, conversando agora com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tenho tempo de lhe atender agora. Então, observem, ele era tão dedicado, gostava tanto da oração, que nem a rainha da Inglaterra, eu não sei se essa ou outra, eu já ouvi alguém dizendo que a rainha Elizabeth II da Inglaterra chegou a dizer que tinha mais medo dos crentes pentecostais em oração do que todos os canhões da Rússia apontando para ela. Então, mostrando o poder da oração. A oração, ela move a mão que move o mundo. Aleluia. Então, nós precisamos se dedicar à oração. Todo pregador que tem que se adaptar à oração. A exemplo de nosso mestre, que passava noites em oração. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que quando Jesus foi escolher os seus discípulos, a Bíblia diz que ele passou a noite toda em oração. E depois ele escolheu os discípulos, tem o nome de cada um, e a Bíblia diz que mesmo assim, você lendo lá em Lucas 6:12, você vai ver que ele escolheu, deu o nome dos discípulos e ainda apareceu um Judas. Imagine se nós permanecermos sem orar a este Deus. Aleluia. Então, é preciso a oração. O terceiro passo para se tornar um pregador, aleluia, ele precisa, o pregador principiante ou iniciante, pelo menos ele precisa aprender uma das principais regras fundamentais da hermenêutica. Observem, para se tornar um pregador, ele precisa ter a prática de ler, ele precisa ter a prática da oração e ele precisa pelo menos conhecer uma das principais regras fundamentais da hermenêutica. E alguém pode perguntar assim, o pregador desinformado ou desatualizado: e o que é hermenêutica? A hermenêutica, aleluia, do grego é hermesim, a arte de interpretar textos. Se precisa compreender as regras. São 18 regras que a hermenêutica apresenta, pelo menos, mas você precisa conhecer pelo menos uma das principais que eu vou lhe mostrar aqui, ó. A primeira regra fundamental da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por este e outros motivos, vos digo, nós precisamos ler a Bíblia, ouvir a Bíblia e guardar a Bíblia. Salmo 119, o versículo 11, está escrito assim, olha: como purificará o jovem, eu digo o crente, o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Apocalipse 1:3, Jesus disse a João na revelação do Apocalipse, e ele disse, olha, bem-aventurado os que lê, bem-aventurado os que ouvem, e bem-aventurado os que guardam no coração
as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Naquele tempo, Jesus já dizia, o tempo está próximo. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque o tempo está próximo. Tem gente que não só acredita no que eu vejo. Não, você nunca viu Deus. Outro diz, Bíblia é papel, a gente escreve o que quer. Mas a palavra de Deus mostra que você precisa crer em Jesus, crer no Evangelho e crer em Deus. Jesus disse, olha, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Depois ele disse, credes em Deus e crede também em mim. Aleluia. Então nós não podemos desacreditar da Bíblia, porque é papel, porque quem tem noção sabe, tem um parente seu, um filho, um amigo, ele pode estar distante como ele estiver. Ele lembra de você, manda uma carta por escrita. Quando você lê aquela carta, por o teor daquela carta, você sabe quem escreveu. E o teor da Bíblia mostra que a Bíblia é a palavra de Deus, é a bússola, a palavra inerrante, infalível e imutável de Deus. Aleluia. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus e, como dizia os padres quando lia a Bíblia, dizia palavra da salvação. Porque a Bíblia, ela é a palavra da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o terceiro passo para se tornar um pregador tem que conhecer pelo menos esta regra da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se nós não procurar conhecer estas regras, nós podemos nos atrapalhar na hora da interpretação, e por isso que surgem muitas seitas, muitas heresias no meio do povo de Deus, porque as pessoas, elas não conhecem as regras, e eu já vi alguém dizer assim, não, cada um interpreta a Bíblia como quer, e não é assim. Pedro disse que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, falaram as profecias. Então, eu não tenho o direito de interpretar do meu jeito, ou eu acho, ou adaptar a Bíblia ao meu modo de pensar, não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O mundo mudou, a ciência mudou, as coisas mudam, os homens mudam, mas o Evangelho continua o mesmo. Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Não podemos aumentar, porque será aumentado os nossos flagelos na eternidade. Não podemos tirar, porque será tirado a nossa parte da árvore da vida, se nós tirarmos alguma coisa da Bíblia. A Bíblia, ela é pura e purificada 7 vezes, diz a própria palavra de Deus. Então é preciso invocar estas regras que explica, aleluia, a própria Bíblia para a nossa compreensão. Aleluia. Então nós precisamos compreender as regras da hermenêutica. E se o pregador principiante conhecer pelo menos esta, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esta é a primeira e uma das principais regras da hermenêutica, é esta. Você não pode se basear em um texto isolado, em um versículo, e formar uma doutrina se você não conhece a palavra de Deus a fundo. Aleluia. Então, a hermenêutica,
É o quarto ponto. Observem, para nós encerrar daqui a pouquinho. Quarto ponto diz assim: a hermenêutica nos apresenta pelo menos 18 regras de interpretações de texto. Mas, no mínimo, um pregador principiante ou iniciante, ele precisa pelo menos conhecer as linguagens bíblicas que ele vai pregar. Então, um pregador principiante ou crente que deseja o episcopado ou se tornar um pregador, ele precisa conhecer, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa orar, ele precisa, aleluia, de qualquer forma, deixa eu ver aqui o terceiro ponto que eu marquei. Estamos meditando aqui na palavra de Deus. Ele precisa conhecer as regras da hermenêutica e ele precisa conhecer, em quarto lugar, pelo menos as línguas, aleluia, ou a linguagem bíblica que ele vai pregar. E eu quero explicar aqui um rápido detalhe, em ligeiras palavras. Quando eu estou falando de conhecer a linguagem bíblica, eu não estou me referindo ao idioma, ao dialeto que aquela pessoa vai pregar. Ele precisa conhecer a linguagem que está sendo usada na hora de transmitir o seu sermão. Eu vou mostrar aqui pelo menos 3 linguagens que está na Bíblia que a gente precisa conhecer. Por exemplo, a linguagem literal. A linguagem literal. A linguagem simbólica, aleluia, e a linguagem figurativa. Essas 3 linguagens lhe ajudam muito na hora de pregar a palavra de Deus. A linguagem literal, linguagem simbólica e a linguagem figurativa ou alegórica. Essas 3 línguas estão inseridas nas páginas sagradas da Bíblia, a palavra de Deus, e o pregador precisa ter uma noção para que ele não esteja, às vezes, pregando uma coisa e a Bíblia se referindo a outra, porque ele só conhece a linguagem literal. Pastor, o que é linguagem literal? Linguagem literal é aquela que carrega o significado básico das palavras, ou seja, uma expressão enunciada com clareza que você não precisa ir ao dicionário para entender. O assunto vai direto àquilo que você está pregando. Ao pé da letra, aí você diz assim, olha, literalmente, ou na linguagem literal, a Bíblia aqui está dizendo isso. Por exemplo, Jesus é o Salvador. Literalmente, ele é o Salvador, porque só ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Então, aí está a linguagem literal. Mas, o que é a linguagem simbólica? A linguagem simbólica é aquela que usamos literalmente símbolos ou outras estruturas para fazer referência a determinadas coisas. E neste caso, eu aconselho o caro leitor a conhecer um livro intitulado Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia, de autoria de Joel Leitão Melo. Eu quero lhe mostrar aqui, na minha humilde biblioteca, este livro aqui, olha. Sombras,
tipos e mistérios da Bíblia. Você vai ler e você vai compreender várias passagens que não está literalmente dizendo uma coisa, mas através do símbolo, da sombra, daquele tipo, você vai compreender que aquela pessoa representava Jesus, que aquele símbolo representava Jesus e assim sucessivamente. Eu quero trazer aqui, nós já estamos encerrando a nossa humilde palavra, mas eu vou mostrar aqui na linguagem simbólica. Você procura adquirir este livro, Sombra, Tipos e Mistérios, e você vai aprender muita coisa para a sua edificação. É de Joel Leitão de Melo. Aleluia. Na linguagem figurada ou alegórica, aleluia, é uma linguagem, aleluia, é uma figura de linguagem caracterizada como sendo um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido, além do sentido literal. Então, além do sentido literal, às vezes Deus usa símbolo, Deus usa tipos, Deus usa mistérios, e aí nós chamamos de linguagem figurada, simbólica ou alegórica, para dar maior compreensão àquela passagem, além da linguagem literal. Não sei se estou sendo muito claro para você, mas eu vou dar aqui um exemplo, aleluia, de uma linguagem figurada biblicamente para que você possa entender. 1 Pedro 3, versículo 21, está escrito assim, olha, aleluia, e que também como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. Se nós sair por aí pregando e dizendo que o batismo salva, ninguém vai aceitar, ninguém acredita. Mas, figuradamente, a Bíblia está dizendo o batismo salva. Como? Aleluia. E conclui aqui dizendo, olha, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o batismo, aqui diz que numa verdadeira figura, ou numa linguagem figurativa, o batismo salva. Não que aquela água vá lavar a imundície da nossa carne, mas é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Exemplo, João estava batizando, Jesus chegou e disse, eu quero ser batizado. E Jesus disse, e João disse, eu é que preciso ser batizado. E João disse, não, Senhor, isso não. E ele disse, deixa para que assim se cumpra a justiça ou toda a justiça de Deus. Então o crente aceita Jesus. E depois ele sente o desejo de cumprir com esta justiça. É uma indagação de uma boa consciência. Meu Jesus não se batizou? Qual era o pecado? Ele não já era salvo? E ele não autorizou, dizendo, quem crê e for batizado será salvo. É claro que se não der tempo a alguém se batizar, mas ele aceitou por fé e permaneceu como aquele ladrão na cruz, ele é salvo. Mas se ele tem tempo, tem oportunidade, se ele não cumprir com a justiça de Deus, a gente fica pensando, meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Será que alguém é salvo mesmo, está liberto?
porque diz que é uma indagação. Você precisa ter certeza que aquela água não é quem vai purificar a sua carne, a sua alma, mas você sabe, é uma indagação de uma boa consciência para com Deus. Aleluia. Então observem, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz assim, ó, versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, o batismo salva como uma verdadeira figura. Assim como nos dias de Noé, eles foram salvos da água pela obediência à palavra de Deus, o batismo agora também salva como uma verdadeira figura. Agora vai entendendo, não é aquela água, como Naamã pensou, tanta água limpa que tem lá na nossa região e tal. Não é a água, é a obediência, cumprir com a justiça do Senhor nosso Deus. Para nós encerrarmos, eu vou mostrar aqui uma passagem que traz também um texto alegórico, o que trazem uma linguagem alegórica ou figurativa para nós compreender que horas a Bíblia fala na linguagem literal, fala às vezes na linguagem simbólica, na linguagem figurativa e fala também numa linguagem alegórica. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 22 está escrito assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Literalmente a gente sabe que houve isso, mas em uma alegoria nós entendemos que esta passagem tem um sentido figurativo, tem um sentido espiritual que traz ao nosso entendimento. Vou continuar a leitura para que você entenda aonde eu estou querendo chegar. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que é da livre por promessa. Este da livre representava Jesus, que é o filho da promessa. Aleluia. Ele não veio da carne. Aleluia. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Aleluia. Ao versículo 24 diz assim, ó: o que se entende por alegoria. Entenda isso, olha. Porque estes são os 2 concertos, os 2 pactos, ou as 2 alianças, o Velho e o Novo Testamento,
esses dois filhos representam, aleluia, alegoricamente, eles representam esses dois concertos. Olha, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, foi uma das mulheres de Abraão, teve um filho, aleluia, e a palavra de Deus mostra que aquele filho representava a aliança do Velho Testamento, que gerava filhos para a lei, para a escravidão que foi dada lá no Monte Sinai. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Então este filho representava a aliança de Deus com Israel terrestre, gerando filhos para a lei, filhos da escrava. Batizados é tanto que Jesus veio e disse assim: eu vim para o que era meu. Mas eles não entenderam a aliança, a dispensação da graça, e eles não receberam. E a Bíblia diz: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, aleluia, e o mundo não o reconheceu. Aí ele diz: eu vim para o que era meu, os meus não receberam, agora todos quanto crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, que esta vontade não vem da carne, nem do sangue, e nem do varão, mas de quem o Senhor nosso Deus chamar. Aí nós temos motivos sobrados para dizer glória a Deus, aleluia, porque já o salmista Davi dizia, João disse lá, olha, aleluia, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes em meu nome o Pai vos conceda. Mas o salmista ele já dizia assim, ó, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto ou do seu pastoreio. Então foi Ele que quis nos escolher, aleluia. Então diz aqui, olha, o que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, que gera filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia correspondente a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Os irmãos estão entendendo que esses dois filhos representavam as duas alianças. Agora nós somos filhos da Jerusalém celestial, aleluia, que diz assim, olha, aleluia, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, e esforça-te, e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Aí Paulo conclui dizendo para os Gálatas, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Aleluia. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas da livre. Aleluia.
Mas Isaque não nasceu no mesmo período de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que ele representa a nova aliança? Alegoricamente, nós entendemos que Isaque é o filho da promessa. Por quê? Porque Abraão já tinha 100 anos. A sua mulher estava completando quase 100 anos também. Já não tinha mais como gerar. Aleluia. Mas quando Deus disse que Rebeca, ou seja, que Sara ia ter um filho, ela riu porque já estava de idade avançada, já havia terminado o incômodo das mulheres, e Deus fez aquilo milagrosamente, mostrando que Isaque representava Cristo Jesus, que foi filho da promessa, por obra e graça do Espírito Santo. Olhem que o anjo disse 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele disse: eis que uma virgem conceberá, dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto, meus amados irmãos, você que pretende ser um pregador, se dedique à leitura. Primeiro, leia a Bíblia. Segundo passo, você precisa, aleluia, orar. Terceiro passo, aleluia, para ser um pregador, você precisa conhecer pelo menos uma das regras da hermenêutica, que é esta: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a quarta regra, você tem que se esforçar para conhecer pelo menos essas 3 ou 4 linguagens bíblicas: a linguagem figurativa, a linguagem simbólica, a linguagem alegórica e a linguagem literal. Essas 4 línguas já lhe ajudam muito para compreender. Depois você vai estudando um pouco de teologia, mesmo devagarinho você vai aprender o que é hermenêutica, o que é homilética, e quem sabe em outra oportunidade eu posso dar uma pincelada na hermenêutica, na homilética, que é a arte de pregar, aleluia, e assim sucessivamente. Nós vamos ficar por aqui com esta humilde palavra. Quero agradecer a você que esteve conosco durante esta nossa humilde palavra, a irmã Socorro Belo, o irmão Francisco James, Deus abençoe. Ele diz: a paz do Senhor, pastor Leôncio e irmã Neta, um abraço meu querido, Deus abençoe vocês também. A irmã Zilaide Araújo está conosco também, a irmã La Salete Bezerra Lima também está assistindo. Glória a Deus. O pastor João Cardoso, nosso amigo, Deus abençoe vocês aí, a sua família, a irmã Lívia, enfim, todos os que fazem parte da Assembleia de Deus Madureira aí ao lado do pastor João Cardoso. Muito obrigado por o cuidado que tem aí com os meus familiares. Deus abençoe a vocês também de uma forma toda especial. A irmã Socorro, dê a paz aí para meus velhinhos, meu sogro, viu? Deus abençoe de uma forma toda especial. Agora, você que está aí do outro lado, curve a sua cabeça, eu vou orar por você. A irmã Edilene Delta Gomes, lá em Tainópolis, Deus te abençoe também. Todos os que estão ligados conosco através da nossa humilde live, Deus há de recompensar a vocês. Dalva Silva, Titi, Socorro Filha, Leonete, Tiago, Esaú, Ramires, enfim, a irmã Aninha. Deus abençoe a vocês de uma forma toda especial. Quero só, irmão Washington também, Messi Costa,
vou fazer aqui uma oração agradecendo a Deus, aleluia, e apresentando a todos vocês para que Deus continue nos abençoando e nos dê graça para que em breve nós estejamos cantando o hino da vitória e dizendo que atravessamos a pandemia de 2020. Altíssimo e soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, neste momento, ó Deus, eu quero te agradecer por a oportunidade e o privilégio que tem nos concedido de trazermos a tua palavra aqui a todos os nossos irmãos que estão ligados conosco através desta live. Pai, eu não sei a necessidade deles, mas tu sabes o que passa na mente e no coração de cada um destas pessoas que estão a nos ouvir. Pai, estende as tuas mãos para abençoar. Dá saúde a eles e dá graças. Abre as portas de facilidade, resolve os problemas e segura nos teus caminhos. Pai, salva a alma, cura, batiza no Espírito Santo e renova as vidas. Entra com providência e dá o pão de cada dia a cada um. Abençoa as autoridades, o presidente da República, governadores de estado, ministros, aqueles que fazem o legislativo, o judiciário, aqueles, ó Deus, que estão envolvidos na causa da recuperação dos enfermos, todos aqueles que fazem parte da área da saúde, abençoa e recompensa de uma forma toda especial. Guarda-nos em segurança, debaixo do teu sangue, não deixa que nenhum mal, nenhuma praga, nada atinja ao lar daqueles que estão a nos ouvir nesta oportunidade. Pai, ouve-nos e atende do céu de glória. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Todos dizem amém. Aleluia. Abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Tenham todos uma boa noite na paz do Senhor. Amém. Aleluia.